Dito isso, eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, para que a gente possa dar prosseguimento à exposição dessa carta, dessa última carta do apóstolo Paulo, escrito antes da sua morte, ali na cidade de Roma. Segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Capítulo 3, versos de 1 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, às autoridades, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fale ao coração, abra nosso entendimento e nos desafie a viver uma vida prática em coerência com a sua palavra. Amém? Vocês já sabem, nós estamos já há algum tempo aqui na igreja expondo as cartas pastorais. Começamos com a carta de Paulo a Timóteo. Tratamos da carta a Tito. E agora estamos trabalhando a segunda carta a Timóteo, que foi a última das cartas escritas pelo apóstolo Paulo naquele primeiro século antes do seu sacrifício, da sua morte, de ser executado ali em Roma. Já vimos com vocês que é uma carta onde o apóstolo Paulo expressa preocupação pela vida da igreja, não pela sua própria vida. Ele sabe que o tempo da sua partida é chegado. O capítulo 4, ele vai tratar desse assunto, quando nós continuarmos a nossa exposição. Ele sabe que o tempo dele cessou, ele já andou preso outras vezes.
Ele já ficou preso num primeiro momento, durante 3 anos, numa prisão domiciliar em Roma. Mas quando escreve as cartas da prisão, assim conhecidas, as cartas de Filipenses, a carta de Filemon, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, esses 4 documentos, Paulo manifesta a tranquilidade no coração quanto ao fato de saber que Deus iria poupá-lo, que Deus iria libertá-lo, que ele ainda tinha tempo de serviço no reino. Né? Até que mesmo que ele, quando escreve aos Filipenses, diz que se alguém me perguntasse a mim o meu desejo é partir estar com Cristo, o que era incomparavelmente melhor. Mas eu tenho consciência que por causa do ministério, por causa das igrejas, Deus me poupará, porque eu ainda tenho muito tempo, ele vem me confirmando isso no coração, de serviço ao reino. Agora, nessa carta não, Paulo expressa que sabe que o tempo dele cessou, que a utilidade dele, tudo que ele podia fazer e o que Deus usou já tinha feito. Ele tem consciência do dever cumprido, ele tem consciência da obra realizada. Eu sei e tenho plena consciência de que Deus me levantou, me criou, me fez nascer com um propósito de ser útil e de servir. Compreendi isso quando encontrei a Cristo, compreendi isso desde o ensino que eu recebi da infância, da minha mãe, da minha avó, o treinamento que recebi quando Deus me alcançou na primeira viagem missionária por Paulo e por Barnabé, lá nas cidades da Galácia. Tenho consciência de que vivi a vida para a glória de Deus, mas agora, diz o apóstolo Paulo, eu sei que a hora da minha partida é chegada. A minha preocupação é com a igreja, é com Timóteo, o discípulo a quem Paulo investiu a vida dele para treinar e para prepará-lo. A preocupação de Paulo era que a perseguição que se levantou de forma muito feroz contra a igreja, uma pregação oficial do Império Romano após o incidente de Roma ser incendiada e os cristãos serem acusados de forma falsa e difamatória de terem sido responsáveis pelo incêndio da cidade, trouxe sobre a igreja e sobre o cristianismo uma perseguição feroz. E Paulo aqui se preocupa com o futuro da igreja, com o futuro dos pastores que estavam sofrendo uma pressão violenta para negarem a fé. E muitos, infelizmente, ele já citou o nome de alguns, negaram a fé. Muitos, para salvar a sua própria pele diante da perseguição, né, negaram o seu compromisso com Cristo, mesmo que a princípio fosse para apenas aliviar a perseguição. No coração não queria isso, mas desonraram o nome do Senhor. A igreja cresceu nos primeiros séculos, baseado no fato do testemunho dos cristãos, que ele mesmo mediante a morte não negavam a sua fé em Cristo Jesus. Mesmo mediante a morte, eles não negavam que a única adoração que eles faziam era para o Senhor e não para o imperador. E isso fez com que o testemunho da igreja servisse como semente para aquela época, adornasse o evangelho que eles pregavam. E o povo via que eles estavam dispostos até a morrer por causa da sua fé. Isso era o ponto forte do cristianismo, a disposição dos cristãos, mesmo em meio a uma perseguição ferrenha, mesmo em meio a uma ameaça de sobrevivência, eles diziam, nós amamos o nosso Deus, e se morrermos por Ele, isso cobre o nosso testemunho e vida de honra. Eles tinham essa consciência, né? Que se Cristo, que era Deus, abandonou a sua glória, se fez carne para morrer numa cruz pelos nossos pecados, como eu não poderia selar a minha vida e o meu testemunho com Ele, com a minha própria morte, se isso fosse pedido de mim? A igreja entendeu isso, que a vida para eles não mais era para si mesmo, mas para Cristo. O apóstolo Paulo expressa isso de forma uníssona, e todo o cristianismo do primeiro século cria dessa forma, né? Que para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho, porque eu vou estar para sempre com o Senhor, vai cessar meu sofrimento aqui nessa vida, né? Que a minha casa não é aqui, que eu sou peregrino nesse mundo, a minha morada é lá nos céus com o Senhor. Ali está a minha alegria, ali está o objetivo da minha vida. E agora tudo isso está sob ameaça. Satanás tem tentado intimidar o cristianismo e a igreja. Tem colocado como alvo e objetivo os pastores. Porque se eles negam a fé, eles decepcionam a vida de muitos. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo tinha dito
desafiando os cristãos a enfrentarem o sofrimento com honra, dizendo que sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E imitar a Cristo significa a disposição de, até se necessário for, morrer pela causa do Senhor. E Paulo está aqui não preocupado com a sua vida, não preocupado com o seu bem-estar, está preocupado com Timóteo, está preocupado com os pastores, está preocupado com a igreja. E nesse capítulo 3 ele traz algo terrível, uma informação assustadora, porque toda a descrição que ele faz, ele não está pensando nas pessoas da sociedade não cristã, ele está pensando em atitudes que vão tomar a igreja. E aqui, quando a gente lê o texto, a gente se assusta. De fato, é muito ruim o que ele descreve que acontecerá no meio da igreja. Os primeiros versículos, o texto é muito simples. O texto fala de sentimentos ou atitudes que se manifestarão no meio do cristianismo e da igreja, de líderes que estarão na frente do rebanho, que de certa forma envergonharão o evangelho e a fé. De uma certa secularização ou indiferença quanto às coisas espirituais. O versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 9 falam dessas coisas. E então, essa nova realidade que não era uma característica do cristianismo, mas que começará a ser. E depois, 2 conselhos, do verso 10 ao verso 13 a Timóteo, tu porém, e do verso 14 ao versículo 17, um outro conselho, tu porém. Né? E aqui o apóstolo Paulo sempre vai fazer esse contraste entre alguns líderes que se tornarão pessoas que negaram a sua fé, ou pessoas que estão preocupados com ensinar doutrinas sem vida, e pessoas que vão criar e desenvolver e ensinar desvios teológicos ou heresias, e agora um comportamento ético, né, que vai de encontro a toda a Escritura. Mas tu, porém, Timóteo, observa isso. Tu, porém, Timóteo, permanece nisso e ensina isso. Essa é a estrutura do capítulo 3. E vejam só, acompanhem comigo, as atitudes, os comportamentos que acontecerão no meio do cristianismo que nos assusta. O capítulo 3, nos primeiros versículos, começam dizendo exatamente isso. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis para o cristianismo, tempos difíceis para a sociedade humana. Pois os homens serão egoístas, ou seja, só pensarão em si, no seu bem-estar, no seu próprio prazer, na sua própria felicidade. É algo que a gente pode constatar nos nossos dias. O individualismo tem sido uma marca da nossa sociedade. A pessoa não está preocupada mais com o coletivo. Está preocupada com o meu próprio bem-estar e felicidade. As pessoas serão avarentas, ou seja, apegadas a coisas materiais. Os meus valores, o meu maior tesouro está em ganhar, em obter, em acumular, em ter as coisas. Isso vai dar aos homens o sentido de sucesso, de conquistas. As pessoas serão jactanciosas ou orgulhosas, ou arrogantes, continua ele dizendo aqui, né? Serão donos da verdade, donos de si, consequentemente blasfemadores, falarão coisas acerca de Deus, né, que não deveria ser falado, serão desobedientes às autoridades. O conceito aqui é esse, né? Desobediente aos pais. Nós temos aprendido aqui, quando trabalhamos o 5º mandamento, que o 5º mandamento, que diz que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, ele não só está se preocupando com o relacionamento familiar, mas os pais, os nossos pais são o primeiro princípio de autoridade com que nós lidamos na vida.
A Bíblia, no quinto mandamento, se preocupa de como eu me relaciono com aquelas pessoas que Deus colocou sobre minha vida, a partir da minha casa. Os meus pais de sangue, de carne, os pais na escola, os mestres, os pais na igreja, os pais espirituais, as autoridades, o policial, o líder político. Como é que o chefe no trabalho, como é que eu lido com o princípio de autoridade? Haverá uma característica que o apóstolo Paulo diz, que será muito marcante, que é uma atitude de insubmissão, de desobediência a qualquer princípio de autoridade. E claro e evidente, a gente sabe que essas coisas acontecem em decorrência de um contexto, né? No nosso país, por exemplo, a atitude de determinadas autoridades políticas, nos poderes executivo, judiciário e legislativo, nos causa de fato uma certa incredulidade com relação a essas pessoas que deveriam ser modelo e exemplo e que não são. Isso gera numa sociedade um sentimento de insatisfação e de não atenção e de não valorização à autoridade instituída, né? E se bate no coração da sociedade uma incredulidade com relação às intenções dessas autoridades. E aí afeta um princípio que Deus criou para o bem da sociedade humana, né? O respeito e a obediência às autoridades que foram colocadas por Deus para o bem da sociedade, né? Mas essas coisas afetam esse sentimento, essa atitude, e afetam um comportamento que vai trazer sobre a própria sociedade um mal, né? Mas a preocupação aqui de Paulo a Timóteo é dizer que essas características não são alguma coisa que vai marcar apenas ou tão somente o homem da sociedade futura, dos últimos tempos, mas isso vai afetar também a atitude das autoridades da igreja e os próprios crentes. A tendência de egoísmo, a tendência de avareza, a tendência jactanciosa e arrogante, a tendência de afirmar coisas na sua ignorância, né, que são blasfêmias contra Deus, contra o Criador, a tendência de serem autônomos e não submeterem a sua liderança, o seu pastoreio a autoridades. Uma das coisas, ontem eu recebi um e-mail de um colega pastor, onde o e-mail traz uma lista, uma relação de nomes de igrejas, né? E tem assim os nomes mais escabrosos e engraçados por um lado, mais triste por outros lados, de denominações. Um fenômeno que você vê em toda e qualquer denominação, a fragmentação da religião. E cada pessoa começa estabelecendo uma religião conforme o seu bel prazer, para não se submeter à autoridade de ninguém. Por isso, tão fragmentado está o cristianismo, principalmente o cristianismo evangelical, o pentecostal, que não se enquadra ou não se submete à autoridade. O nosso sistema presbiteriano é um sistema onde eu, pastor, não sou autônomo, não é? Eu devo explicações, eu devo relatório todos os anos a um concílio, a um presbitério que supervisiona a minha vida e o meu trabalho e o pastoreio da igreja com quem eu sou responsável a cuidar. Um presbitério do qual a igreja não é autônoma. Ela todos os anos presta relatório ao presbitério de como têm sido as suas atividades. E o conselho da igreja elege um oficial entre os presbíteros para representar a igreja no concílio. Nós estamos debaixo de autoridade, né? E um presbitério está submisso a um sínodo para prestar relatório do que faz a um sínodo, e um sínodo a um concílio supremo para prestar relatório do que faz. Então, estamos debaixo de autoridade. E assim funciona uma boa parte das denominações que são sérias. Estão debaixo de autoridade por causa de um princípio simples, que se eu estiver solto, se eu for dono do meu próprio nariz, se eu não tiver que prestar contas a ninguém, né, o que acontece como decorrência natural disso? Escândalos. Escândalos financeiros, escândalos morais, né, são consequência ou decorrência do fato de não submissão a ninguém. Os grandes
evangelistas norte-americanos sérios submetem os seus ministérios à supervisão de outros pastores, prestam contas financeiras, econômicas e espirituais do que têm feito. Isso os homens sérios, porque há outros homens que não são sérios e não prestam contas a ninguém, mesmo não estando debaixo de nenhuma autoridade. Homens sérios dizem aqui, funciona o ministério, por exemplo, Billy Graham. Meu ministério recolheu isso todo esse ano, a arrecadação dessas ofertas foi investido nisso. Teoricamente, ele não está submisso a ninguém para prestar essas contas, mas eles fazem isso. Por uma questão de consciência, de que se eu não consigo fazer isso, eu corro riscos, né, de usar mal o dinheiro que eu captei ou recolhi com um propósito X e desviei para um propósito Y. Né? Então, essa consciência. E Paulo diz, nos últimos tempos, haverão pessoas que não estarão se submetendo à autoridade daqueles a quem deveriam se submeter. Porque no começo do cristianismo não existia a organização de uma religião como temos hoje. No começo do cristianismo, o Senhor Jesus separou 12 homens e investiu na vida desses 12 homens, trabalhou para que esses homens fossem o baluarte da igreja após a sua morte e ressurreição, os apóstolos. Os apóstolos, então, assumiram essa responsabilidade de serem os guardadores das doutrinas que Cristo lhes passou. E esses homens agora iriam treinar outros homens, iriam discipular outros líderes. E veio então a instituição dos presbíteros. Presbíteros são então os pastores trabalhados por apóstolos para que eles pudessem liderar e cuidar e ensinar a mesma verdade que eles receberam de Cristo à igreja. Então, os presbíteros eram essas pessoas responsáveis e saíram pelo mundo. Em cada cidade que o evangelho chegava, os apóstolos constituíam presbíteros. Conforme Paulo aqui, a gente já viu isso, prescreveu homens assim, que sejam aptos para ensinar. E esses homens eram treinados para poder ensinar outras pessoas e fazer outros discípulos, para serem líderes, e assim sucessivamente. Nós já vimos aqui na própria segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2, o conselho e a preocupação de Paulo para que isso fosse levado avante. Timóteo, o que de minha parte você recebeu, isso mesmo, transmita fielmente a outros homens, para que eles possam ser capazes de instruir a outros homens, e assim sucessivamente. Essa é a preocupação. Por que você precisa fazer isso? Porque surgirão falsos líderes e falsos mestres ensinando que não devem por torpe ganância. E o apóstolo Paulo está constatando aqui esse fato. Nos últimos dias serão dias difíceis, porque isso vai sair do controle. Se levantarão líderes que não se sujeitarão à autoridade apostólica. Paulo era aqui responsável por isso. Nós vamos ver quando João escreve o livro de Apocalipse, que o apóstolo João era esse supervisor das igrejas da Ásia. Ou seja, era o homem pelo qual os pastores responsáveis pelas várias igrejas que existiam na Ásia prestavam conta. João era um bispo, um supervisor, aquele a quem era responsável por orientar os pastores ou presbíteros que estavam à frente do trabalho, e eles olhavam para João como uma autoridade apostólica. Alguém a quem recebeu de Cristo o próprio ensinamento e agora ensinava e orientava os pastores a seguir caminho. Todo pastor deveria, antes de ser um líder, ser um discípulo submisso a uma autoridade, para aprender a não ser arrogante, para aprender a não ser jactancioso, para não se achar autônomo ou dono da própria verdade. Mas nos últimos tempos serão dias difíceis, porque os homens, essa liderança, vai se tornar egoísta, vai se tornar avarenta, apegado a coisas, a bens, a verem um ministério como algo que lhes dê vantagem financeira. Serão orgulhosos, serão arrogantes, serão blasfemadores, ensinando que não deve por torpe ganância. Ele já falou isso antes. Serão pessoas jactanciosas, cheias de si, arrogantes e orgulhosas. Serão pessoas desobedientes ao princípio de autoridade, serão ingratos e serão irreverentes no que diz respeito às coisas de Deus. Serão pessoas desafeiçoadas, e aqui parece que essa afeição é ao rebanho, à igreja. Um pastor que não ama o rebanho
que lhe foi confiado não vai ganhar a confiança do rebanho. Essas pessoas serão desafeiçoadas ou desapegadas às pessoas. Eu fiz uma visita a um colega, um homem de Deus, um pastor amigo em Anápolis, do qual desenvolvemos uma amizade muito boa. E interessante que no começo, quando ele chegou lá em Anápolis, foi um começo meio difícil, porque ele vinha de um contexto onde causou muitos problemas por uma questão de renovação carismática, enfatizando algumas coisas que eram complicadas e trouxe muitos problemas. Estava vindo para uma cidade próxima a Anápolis e não foi nem aceito pelo presbitério por causa desse passado dele. E ele estava sendo convidado para pastorear uma igreja do nosso próprio presbitério. E tivemos o maior cuidado, os pastores que o examinaram, e eu estava no meio disso, tivemos o maior cuidado com ele, porque nós não queríamos trazer um problema para a igreja da qual ele estava sendo convidado. E conversamos sério com ele, conversamos duro com ele, conversamos investigando o seu coração com relação a atitudes que eles tinham tido, ensinos que ele tinha pregado no passado. E foi uma reunião tensa. E quase que ele não é aceito no presbitério, mas foi aceito. Por causa de que os pastores que o examinaram, a comissão que o examinou, fez um pacto com ele. Olha, a gente vai andar junto de você. E a gente vai estar de olho em você. E o primeiro sinal de problema que a gente perceber em você, a gente vai jogar duro com você no presbitério. Porque a gente está evitando e está tentando livrar essas igrejas desses problemas que estão dividindo a igreja aqui. E nossa amizade começou assim, truculenta, difícil, né? Mas aí a gente se aproximou e a gente desenvolveu uma amizade tão séria. É um homem tão crente, é um homem tão profundo, é um homem que soube aprender com os erros. É uma pessoa tão comprometida com Deus. E desde então, acho que lá vão 15 anos, ele pastoreou uma igreja em Anápolis e pastoreou essa igreja bem. E no último circunstância lá, ele passando por uma eleição, onde sempre teve um grupo contrário a ele, porque esse grupo o chamou por causa do passado dele. E quando ele chegou na igreja e ele aprendeu a corrigir algumas coisas do passado dele, esse grupo não gostou e fez uma oposição durante 15 anos a ele, um grupo pequeno da igreja. E toda eleição que tinha, ele sofria com esse grupo, porque esse grupo levantava-se contra, fazia uma campanha contra ele, e ele sempre foi pastoreando com tranquilidade a igreja, foi levando a igreja e era muito tranquilo. Na última eleição passou pelo mesmo processo doloroso na eleição. E sempre saía muito machucado. A esposa se machuca, a família se machuca. E foi eleito mais uma vez, e aí um grupo dessas pessoas contrárias renunciou aos cargos que tinha algumas pessoas no conselho, e ele sofreu com isso. O restante dos presbíteros que o apoiavam não assumiram uma posição pública na Assembleia contra essas oposições que eram feitas após uma eleição tão lícita, e ele foi tão bem eleito. E ele ficou triste e resolveu sair da igreja, mesmo assim. E Deus abriu a porta, uma outra igreja o convidou e ele foi pastorear essa igreja. Está sendo bênção, bem acolhido e etc. Mas a esposa ferida, a família ferida, né? E eu tive visitando e conversando com ele. É um homem crente, é um homem piedoso, é um homem pronto para fazer a vontade de Deus e até entende que essas coisas acontecem segundo o querer de Deus e o propósito de Deus para lhe ensinar alguma coisa. Mas assim, é doloroso a gente ver pessoas sérias sofrerem com relação a isso, né? Mas é uma pessoa que está sofrendo porque ele ama a igreja, é afeiçoado à igreja, ao rebanho que Deus lhe confiou a pastorear. E a preocupação dele não é ficar ou sair, a preocupação dele é como a igreja vai ficar. Se um grupo que é tão minoria e que quer uma direção para a igreja tão distorcida da palavra de Deus, pode desestabilizar uma igreja a ponto de fazer um pastor que foi eleito com uma boa percentual ter que renunciar a um mandato e sair da igreja para o bem da igreja. Mas Paulo diz, nos últimos dias serão dias difíceis porque haverão líderes que serão desafeiçoados, desapegados ao rebanho, tão interessados no seu próprio bem-estar. São egoístas e avarentos. Olham o ministério como possibilidade de enriquecimento, de crescer nessa área material e financeira, e não fazem a coisa por amor à obra e amor ao rebanho que lhe foi confiado.
São pessoas implacáveis. São pessoas que não medem dúvidas para caluniar. E aqui, quando fala isso, lembrem-se, o apóstolo João escreveu, por exemplo, uma carta à igreja, a segunda carta dele. E ele escreveu uma carta à igreja, alertando a igreja de ter cuidado, porque haviam pessoas que funcionavam contra, e estavam até difamando o apóstolo João. João escreve uma terceira carta, não à igreja, mas escreve a carta a um dos presbíteros da igreja, de forma muito particular, chamado Gaio, alertando Gaio a ser um homem firme contra falsos líderes ou maus líderes que estavam difamando os apóstolos, não se submetendo à autoridade de João, né? E João diz que a intenção dele é ir e falar com essas pessoas. E a gente percebe como isso era comum e como isso começou a se levantar de pessoas que não respeitavam as autoridades colocadas por Deus na igreja. E Paulo diz também aqui, uma característica que acontecerá nos últimos dias, dessa liderança que vai surgir na igreja, é que eles caluniarão aqueles a quem Deus colocou sobre a vida deles, não terão domínio de si nessas coisas, serão cruéis e inimigos daquilo que é bom, do bem. Serão traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres desse mundo do que amigos de Deus. E a gente lembra a palavra de Tiago, né? Quando acusa e chama os cristãos que estavam se enamorando, ou se acomodando, ou se adaptando ao que o mundo oferece, e deixando o amor a Deus em segundo plano. Ele diz: vocês são infiéis a Deus, porque vocês são mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E quem quiser ser amigo do mundo, João fala, se tornará inimigo de Deus. E ele diz: esses homens serão mais amigos dos prazeres, mais amantes. A palavra amigo aqui tem esse sentido no original grego. Mais amante dos prazeres que o mundo oferece do que amantes de Deus, tendo uma aparência de piedade. E você percebe aqui que o texto de João está dirigido a pessoas crentes, a líderes da igreja, e não às pessoas de fora. Tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí vem um conselho dele: foge dessas pessoas, foge do convívio com essas pessoas, foge da amizade, de relacionamento com pessoas que se comportam assim, para que você não seja afetado, não seja influenciado, não seja desviado. Foge desses. Pois entre eles, e aqui a acusação mais séria, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que estão ali ouvindo sempre a pregação da palavra, aprendendo sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Veja que grave é essa palavra de Paulo a Timóteo, que nos últimos tempos a imoralidade, o pecado, a fornicação, o adultério acontecerão como consequência de pessoas que não têm temor a Deus e a sua palavra, que são líderes que serão egoístas, avarentos, pensando somente no seu próprio bem-estar. Essas pessoas, por não terem temor ou piedade, farão coisas absurdas, se aproveitarão de situações onde vão sobrecarregar-se de pecado com pessoas que até mesmo estão no meio da igreja e frequentam a igreja, mas não têm temor a Deus. É grave a palavra de Paulo, é assustadora a palavra de Paulo, mas é profética. E aponta para coisas que ali ou aqui a gente percebe no meio e que mancham o nome do Evangelho e que desacreditam a pregação do Evangelho, que desmoralizam o cristianismo e a igreja. São pessoas carregadas de pecado. São pessoas que se aproveitam, que se apercebem dessas fragilidades do meio da igreja, e em vez de pastorear o coração dessas mulheres sobrecarregadas de pecado, se aproveitam dessa situação para se envolverem pecaminosamente, sexualmente com essas pessoas. E o escândalo acontece no meio da igreja. Ele usa a expressão lá do Antigo Testamento, quando Deus levantou Moisés para ir a Faraó e libertar o povo do Egito, e Faraó endurece o coração, e Moisés então, por mão de Deus, realiza alguns sinais para convencer Faraó a se quebrantar e não vir mal sobre o Egito. E então se levantam 2 dos profetas egípcios,
Janes e Jambres, e resistem a Moisés, diz o verso 8. Também estes resistirão à verdade do Evangelho. São homens de todo corrompidos na mente, reprovados quanto à fé. E Timóteo, você vai enfrentar esse tipo de coisa. Você tem que ter coragem para enfrentar esse tipo de coisa, da mesma forma que Moisés teve coragem de enfrentar esses profetas falsos. Eles vão resistir à verdade. Eles não se sujeitarão à exortação. Da mesma forma como aqueles resistiram a Moisés, esses também resistirão à verdade. Todavia, há aqui uma advertência e uma promessa e uma acusação de Paulo. Não irão avante. Essas pessoas serão desmascaradas, serão pegas nos seus próprios pecados, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles no passado. Esses homens serão desmascarados, esses homens serão expostos por Deus, serão pegos na sua própria insensatez ou insanidade. Essa é a descrição que Paulo faz dos tempos difíceis que sobrevirão sobre a vida da igreja. E vejam como é sério isso, e que como isso tem que colocar no nosso coração pesar e temor. Como a gente tem, em nome do Senhor Jesus, colocar sempre o nosso coração diante de Deus, com sinceridade, para que a gente não seja encontrado nessa lista de pessoas. Nem nós, pastores, nem você, membro da igreja. Né? Porque temos aprendido isso, nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. A intenção de Paulo é exortar Timóteo, né, a ter cuidado com o seu próprio coração, para que ele não venha se tornar isso, para que ele se mantenha firme naquilo que ele aprendeu. E aí então Paulo passa a falar diretamente, aplicar isso a Timóteo. Tu, porém, versículo 10, quanto a você, Timóteo, você tem seguido de perto o que eu tenho ensinado a você. Você tem seguido de perto a mim como modelo de procedimento. Não porque o apóstolo Paulo se achava mais crente ou melhor do que as outras pessoas. Nós já temos visto isso. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo expõe a sua vida. Expõe quem ele era. Na carta aos Romanos, uma das cartas mais teologicamente substanciais do Novo Testamento, o apóstolo Paulo compartilha no capítulo 7 a crise que ele vive enquanto ser humano, de saber o bem que quer fazer, mas de encontrar dentro dele a natureza que guerreia contra isso e lhe puxa para fazer o que é pecaminoso e mal. Ele diz, eu vivo o conflito, eu não sou um homem intocável no que diz respeito ao pecado e às paixões que palpitam dentro de mim. Eu luto contra isso, eu conheço a minha natureza pecaminosa, mas você sabe que eu tenho procurado servir a Deus, que eu tenho procurado lutar contra essas coisas, que eu tenho sido sincero na minha vida com o Senhor. Então você, Timóteo, vê o meu procedimento, você tem seguido o meu ensino e o meu procedimento, observe isso. Você tem seguido de perto não somente o meu ensino, não somente o meu procedimento, mas o meu propósito de querer servir a Deus, de querer servir ao Evangelho, de querer ser útil, de não querer que através de mim venha qualquer tipo de escândalo que manche o nome de Cristo ou que ponha em descrédito o testemunho da igreja. Você tem seguido de perto a minha fé, a vida que eu tenho vivido com Deus, a confiança que eu tenho posto na graça e não em mim. Você tem visto de perto a minha longanimidade no pastoreio, no cuidado da igreja, o amor que eu tenho, a perseverança. Você é testemunho, Timóteo, verso 11, das minhas perseguições e dos sofrimentos quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. E é uma coisa que é interessante, o que Paulo está falando, Timóteo sabe muito bem o que está acontecendo. Timóteo é fruto da Galácia, é fruto da primeira viagem missionária, é fruto
daquela experiência de Paulo e Barnabé ali, onde ele pregou o evangelho nas cidades de Antioquia da Psídia, na cidade de Listra, de Icônio e Derbe. Timóteo é fruto dali. Foi alcançado na primeira viagem missionária. E Paulo foi perseguido, apanhou ali naquela cidade, sofreu por causa do evangelho que ele pregava. Timóteo viu isso, ainda jovem, ainda criança com a sua mãe, ainda um adolescente na igreja. Paulo volta da primeira viagem missionária, vai até Antioquia da Síria, presta conta, passa um tempo lá, desce a Jerusalém para resolver os conflitos dos judaizantes contra os cristãos novos gentios, resolve o problema, traz para lá, vive na igreja muito tempo. Depois de algum tempo, o Espírito Santo inquieta Paulo para que venha visitar as igrejas que ele fundou na primeira viagem missionária. E é nessa segunda viagem missionária que ele pega Timóteo, toma para si, leva Timóteo nas viagens missionárias subsequentes, e aqui está já pronto a morrer velho, escrevendo a Timóteo. Você conhece as perseguições que eu sofri lá em Icônio, lá em Antioquia e lá em Listra. Que variadas perseguições tenho suportado por causa do evangelho. Em todas, entretanto, o Senhor me livrou. O Senhor esteve comigo, né? Então, Timóteo, nos últimos tempos serão tempos complicados, de fato, e difíceis, onde, aí no versículo 12, ele coloca a grande, né, afirmação de que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A perseguição que veio sobre Paulo lá na Galácia não foi uma perseguição de pessoas incrédulas. Paulo foi perseguido em todos os momentos da sua vida por judeus, pelo povo de Deus, de cerviz endurecida. E ele está dizendo aqui para Timóteo exatamente isso: Timóteo, porque haverão pessoas assim no meio do cristianismo, porque você tem que se contrapor a esse tipo de comportamento dessas pessoas. Eles vão resistir à verdade como Janes e Jambres resistiram a Moisés, e você será perseguido por essas pessoas. Mas antes de você se amargurar, antes de você se entristecer com esse tipo de oposição e perseguição que você sofrerá no cristianismo, lembre-se de mim, como eu fui perseguido. Você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, né? Você tem seguido de perto a maneira como eu tenho, nesses anos de vida cristã, sofrido perseguições dos de fora e dos de dentro. E eu tenho consciência de uma coisa, Timóteo, você precisa ter no cristianismo, para que você não perca a esperança, para que você não se magoe, para que você não se frustre. Todos, absolutamente todos que querem viver uma vida cristã piedosa, sofrerão perseguição. Essa é uma marca do cristão. Essa é uma característica de bem-aventurança de um discípulo. Todos que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão algum tipo de perseguição. Quer seja ela física, quer seja ela emocional, quer seja ela espiritual. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa é a primeira exortação que Paulo dá a Timóteo. Já tinha falado para Timóteo antes, no começo dessa carta. Perseguição é algo que você tem que estar disposto a enfrentar por causa do evangelho e do ministério. Então não seja covarde. Não se intimide com a perseguição. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação em meio à perseguição. Não tome isso como pessoal. Não tome isso como algo que você tem que reagir da mesma forma. Não! Deus nos deu o espírito para suportar essas coisas, sem nos intimidarmos, sem nos acovardarmos, sem nos ressentirmos. Se você não está pronto para enfrentar a oposição sem amargurar o seu coração, então não vá para o ministério e não vá para a vida cristã. Porque esse é o fato.
todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Mas vem um segundo tu, porém, aqui, que fecha o capítulo 3. Tu, porém, não esteja somente disposto a seguir o meu exemplo e a suportar as perseguições, mas permaneça naquilo que você aprendeu e de que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Né? Permaneça. Hoje, a Cibele, lendo para os presbíteros da igreja, aquele texto de Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo orienta os cristãos a permanecerem em algumas coisas, citou isso, né? Permaneça na tradição do que vocês aprenderam, receberam do Senhor. Tradições ali, quando Paulo usa essa expressão, não está se referindo a comportamentos ou costumes humanos, né? Tradições ali é a tradição da palavra, da verdade que vocês têm recebido, né? E é o que ele está dizendo aqui a Timóteo. Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, nas convicções que você tem da palavra de Deus. Porque nos últimos tempos, essas convicções da palavra serão questionadas, serão postas à prova, serão relativizadas. Permaneça naquilo que você aprendeu e do que você foi inteirado, treinado, sabendo de quem você aprendeu. E aqui a referência de Paulo não é a Eunice ou a Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, mas é a ele, Paulo. Você sabe de quem você aprendeu. Eu aprendi de Cristo Jesus, e o que eu aprendi de Cristo Jesus, eu passei para você. Permaneça nisso. Não negocie a convicção da sua fé. Não afrouxe nas suas convicções. Permaneça nisso, porque os últimos dias serão difíceis. E vão ser questionadas as nossas convicções. Permaneça naquilo que você aprendeu, de que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. E que desde a infância você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você conhece a verdade de Deus desde a sua meninice. Você teve uma avó que lhe ensinou a amar a palavra, você teve uma mãe que lhe ensinou a amar a palavra. Essas mulheres já foram citadas anteriormente. Permaneça no ensino da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Mulheres que amaram ao Senhor, que te ensinaram a amar ao Senhor. Você sabe as sagradas letras, a palavra de Deus, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E essa expressão de Paulo aqui é porque Paulo está lidando com outras pessoas, do versículo 1 ao versículo 9, que também sabiam essas palavras, mas não foram sábios para terem como verdade essa palavra na sua vida, mas colocaram outros interesses à frente dessa palavra. E não foram sábios. Né? Então, não é só o conhecimento teórico da verdade, mas é a aplicação prática na minha vida dessa verdade. Timóteo, você conhece desde a sua infância as sagradas letras, a palavra de Deus. A palavra de Deus pode tornar-te sábio para a salvação. Não é? Mas pessoas que têm conhecimento da palavra, mas não têm a sabedoria de Deus para poder viver essa palavra, amar essa palavra e praticar essa palavra, terão essa palavra contra si mesmos. João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 14, verso 21, nos diz isso de outra forma. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os observa, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei, me manifestarei a ele. Né? Mas é o mesmo conhecimento da palavra, sem prática e sem temor, que leva o homem a juízo. Jesus fala, com respeito à Judas, melhor seria que ele nem tivesse conhecido, do que, tendo conhecido, fez o que fez. O apóstolo Paulo fala nas suas cartas pastorais daquilo que ele chama de cauterização de consciência. Quem é da área de saúde sabe disso, quem é mais antigo sabe disso, como é que se anula um ferimento. Cauterizando o ferimento. E aqui ele se expressa com relação à mente. Uma mente que conhece, que recebe a palavra, mas que não tem temor e não pratica, ou fazem coisas de encontro àquela palavra,
cauterizam a consciência, tornam insensíveis à palavra. Aquele conhecimento que poderia ser salvador passa a ser agora um conhecimento que vai me acusar diante de Deus naquele dia final. Então é preciso conhecer a palavra com temor, né, com submissão. A terceira característica de caráter que a gente tem estudado nas bem-aventuranças. Bem-aventurança a pessoa que tem a cerviz quebrantada, é manso diante de Deus, que recebe a palavra de Deus como algo que é bom para a sua vida e pratica isso. É uma atitude de alma e de coração para com relação a Deus. Mansidão, quebrantamento, submissão, temor a Deus, diante do conhecimento da sua vontade revelado na palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz, um texto que todos nós conhecemos, no verso 16, acerca dessa palavra santa, dessas santas letras, que podem tornar o homem sábio para a salvação. Toda a Escritura, toda a revelação de Deus, ela é inspirada por Deus, ela foi dada por Deus, ela não é fruto do raciocínio humano de fulano, beltrano ou ciclano. Ela não é resultado dos pensamentos de Moisés, ou de Isaías, ou de Davi, ou de Salomão, ou de João, ou de Pedro, ou de Paulo. A Escritura é inspirada por Deus, é o Espírito de Deus que move esses homens a deixarem registrado aquilo que Deus quer, que fique para o conhecimento de todo crente. Toda a Escritura não é resultado de um esforço humano, mas é inspiração de Deus. E por causa disso, ela é útil para ensinar o homem, ela é útil para repreender-nos, ela é útil para nos corrigir, ela é útil para nos educar naquilo que é justo, na justiça de Deus. E o fim de Deus em entregar a sua palavra é que o homem de Deus não seja uma pessoa egoísta, avarenta, jactanciosa, arrogante, blasfemadora, desobediente às autoridades, ingratas, irreverentes, desafeiçoadas, implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos e amantes dos prazeres do que de Deus. Não, a palavra de Deus foi entregue para tornar o homem de Deus perfeito, maduro, santo, e um homem habilitado e preparado para toda boa obra que Deus queira fazer através da sua vida. Por isso, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu, do Senhor Jesus, de que eu aprendi do Senhor e te ensinei aquilo que o Senhor me ensinou. Esse é o caminho, esse é o meio, isso é o que Deus estabeleceu como um padrão para a vida da igreja. É isso que temos dito, que nós precisamos fazer com as outras pessoas. Fomos discipulados pelo Senhor através da vida de alguém que nos instruiu na verdade e que precisamos fazer a mesma coisa com outras pessoas. O que da parte de alguém a gente ouviu, isso mesmo a gente deve transmitir a outros homens para que sejam capazes de permanecer na verdade, instruindo a outras pessoas. É a única maneira que Paulo encontra para orientar Timóteo, para anular o crescimento do mal no meio da igreja. O crescimento dos falsos obreiros ou falsos mestres que surgirão no meio da igreja com essas características que ele descreveu. Você, Paulo, você, Timóteo, segue de perto o meu ensino. Se mire em pessoas que amam ao Senhor, do qual é evidente o compromisso de vida com Deus e com a palavra de Deus. Você permaneça naquilo que você tem aprendido. Não permita que as pessoas questionem as suas convicções ou negociem a sua fé. Não venda a sua consciência para ser bem recebido pela sociedade tão relativista que a gente vive. Seja uma pessoa de convicções. Defenda o que você crê. Você vai sofrer perseguição por causa disso, mas tenha disposição disso em nome de Jesus. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo, comprometido com a verdade, sofrerá perseguição. Esses dias, né, na moral, né, o programa aí de televisão, o assunto era o Estado laico brasileiro.
E aí, convidado um representante do catolicismo, um representante da igreja evangélica, um representante das religiões afro-brasileiras e um representante de nenhuma religião, um ateu, né? E estava lá o pastor Silas Malafaia, né? Do jeito aguerrido dele, até mesmo colocou bem aquilo que ele crê. Algumas pessoas, né, criticaram uma posição ou outra, talvez o espírito aguerrido, sem muita calma, tal, de lidar com essas questões, tal. Mas é isso, num programa desse de televisão, onde o mundo relativista, onde Deus não é considerado como Deus, não vai ter, não sei nem se é produtivo estar presente, mas tá, tudo bem, precisamos estar presentes e defender a nossa fé, mesmo que seja absurdo aos olhos do mundo, não é? Mas precisamos assumir as nossas convicções. Não, o mundo é relativista, o ser humano é humanista, a sociedade é humanista. E a preocupação não é o que Deus diz, Deus nem existe. A preocupação é o que é melhor para a sociedade humana. O que é mais razoável, mais coerente. Não é? O que é mais politicamente correto. Não é? Esse é o mundo que a gente vai enfrentar e vai ter que lidar com ele. Não é? Ou a gente, para se sair bem na fita, não é? Tem esse discurso leve, light, humanista, ou a gente vai assumir o que a gente crê e se vê antipático diante do mundo. Se vê um fundamentalista diante do mundo, se vê um antiquado diante do mundo. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, não queira agradar aos homens, agrade a Deus. Você vai sofrer perseguição. Se você não sofrer e ser aceito ou bem aceito, é porque o seu discurso está igual ao mundo. Você vai ter que lidar isso, meu querido. De hoje por diante, ou já há muito tempo, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, você vai ter que assumir posições. Porque o mundo hoje pede isso da igreja. Negociando a nossa antipatia, ou o nosso radicalismo, o nosso fundamentalismo quanto a essas questões da modernidade, quanto ao conceito de família da modernidade, de opções de livre-arbítrio do ser humano, vai ter que respeitar a decisão das pessoas. Claro que a gente vai ter que respeitar a decisão das pessoas. Mas eu não vou dizer que essa decisão que ele toma é uma decisão que é verdadeira ou que cai com a vontade de Deus. Ele vai trazer sobre ele as próprias consequências, a infelicidade. Eu não vou desrespeitar a pessoa, eu não vou querer o mal da pessoa, eu só vou dizer a ela: você escolheu um caminho errado e você vai se dar mal nisso. Existe um Deus. E o que a sociedade moderna quer dizer é que não tem Deus para que eu possa prestar contas. Cabe a mim, a minha verdade e as minhas decisões. Se você quiser ser um cristão comprometido com Deus e com a sua palavra, meu filho, você vai sofrer perseguição, não tem jeito. Fora e dentro da igreja. Se você assumir posições firmes com relação às convicções da verdade, você vai ter problemas com pessoas que não vivem isso na sua prática e não vão querer ser afetadas pelo seu radicalismo. Esteja disposto, Timóteo, a enfrentar perseguições. Esteja disposto, Timóteo, a permanecer naquilo que você aprendeu, sabendo que é a verdade que você aprendeu. Não negocie isso. Então, é a grande lição que Paulo tem, a grande preocupação que ele manifesta, que até nos amedronta, no sentido de que são coisas tão absurdas, e que ele está dizendo que vai acontecer no nosso meio como igreja. E que é preciso ser firme. É preciso enfrentar oposição, se necessário for, para defender aquilo que a gente crê e acredita e que é a palavra de Deus, não são as minhas convicções particulares. Que Deus possa nos fazer pessoas firmes. Em primeiro lugar, pessoas dispostas, se necessário for, a sofrer perseguição, sem que isso azede o nosso coração. As pessoas não são minhas inimigas. Eu fui chamado para ajudar pessoas a enxergarem a verdade. Eu não posso esperar delas outras coisas que não uma inclinação para o mal. E eu tenho que amar as pessoas, e eu tenho que defender o que é bom para as pessoas. E amá-las, mesmo que elas me vejam como uma pessoa
que é incômoda, que é desconfortável por causa das minhas convicções. Mas eu não devo olhar as pessoas como os meus inimigos pessoais. A questão não é essa. A questão é que eu preciso amar as pessoas e saber que mesmo amando, sofrerei a oposição delas. Mas eu preciso permanecer naquilo que eu aprendi e creio, na palavra de Deus. Porque ela é útil, ela é inspirada por Deus. Ela ensina o homem como deve viver a Deus. Ela repreende o homem na sua condição de pecado. Ela corrige o homem. Ela educa o homem nas coisas de Deus, para que o homem de Deus seja pronto, preparado para toda boa obra. Que Deus possa nos fazer uma igreja assim, pessoas assim, né? Comprometidas com essa verdade, prontas para serem usadas por Deus, para a glória do seu nome e para o bem de outras vidas. Eu queria, em nome de Jesus, exortar vocês e convidar vocês a saber que enfrentamos esses dias que Paulo falou, dias difíceis. E temos convicção de que precisamos nos manter firmes para poder fazer diferença nesse mundo e ajudar pessoas a saírem do erro e chegarem na verdade de Deus, por amor às pessoas. Eu queria então convidá-lo a que você, nesse momento agora, pudesse buscar o Senhor em oração, pudesse rever a sua vida. Meu amado, é tão instintivo essa questão da gente adaptar o nosso discurso para não ser antipático, para não sofrer oposição ou crítica. Às vezes silenciamos, nos intimidando ou nos acovardando para não nos expormos e sermos, de alguma forma, maltratados ou ridicularizados. Nos protegemos. E é exatamente essa a preocupação de Paulo. Deus não nos deu espírito de covardia, de intimidação, mas de poder para enfrentarmos o que tivermos que enfrentar, de amor pelas pessoas e de moderação, para que a gente seja equilibrado a ponto de não achar que as oposições que a gente vai sofrer são questões pessoais. Pai querido, tu conhece a nossa luta, tu conhece o que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nos diversos níveis de relacionamento que nós temos, quer seja em casa, no trabalho, na própria igreja, na escola, na vida. E que como a cada dia nós somos pressionados a modificar o nosso discurso, a negociar os nossos princípios pelo bem comum. E como, quando nós nos submetemos a esse tipo de conduta ou comportamento, como temos feito mal às pessoas que poderiam ser impactadas pela verdade que nos impactou um dia. E nós silenciamos. Nos perdoe, Senhor Deus, porque isso é egoísmo, porque isso a gente procura o nosso próprio bem-estar, a gente procura não se tornar antipático, para sermos aceitos pelas pessoas. Nos ensine, Senhor Deus, a não negociarmos as nossas convicções, nem a Tua verdade, porque não é uma questão nossa, é uma questão da Tua verdade que pode modificar o coração de outras vidas. Nós cremos que a Tua palavra é poderosa para entrar profundo no mais íntimo do ser humano, que mesmo resistindo a ela e aos seus ensinos, é impactado por ela, é convencido por ela, é transformado por ela, porque a Tua palavra, Senhor Deus, tem o poder de transformar o mundo. Faz-nos ter a mesma convicção do apóstolo Paulo, quando diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha da verdade de Deus, porque eu sei que é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Ó Pai amado, e essa fé vai ser despertada no coração do mundo, das pessoas, pela pregação dessa verdade, pela boca de homens que são comprometidos com essa verdade, que não negociam a sua consciência, que não priorizam o seu próprio bem-estar, mas que correm o risco
de até serem mal compreendidos, mas com a intenção de amar aqueles que precisam ouvir essa verdade e se submeter a ela. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, como cristãos, como igreja no dia de hoje, tão difícil, os tempos difíceis que o apóstolo Paulo falou. Nós vivemos esses dias, ó Senhor Deus. Dá-nos graça, dá-nos poder, dá-nos autoridade, dá-nos convicção, confiança plena no Senhor e na Tua palavra, para prosseguirmos vivendo isso, pregando isso, falando disso às pessoas, para que as pessoas possam ser ainda hoje resgatadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Nos perdoe quando a gente não tem crido assim, nem vivido dessa forma. Nos perdoe quando a gente tem procurado o nosso próprio bem-estar, se caracterizando como aqueles a quem Paulo diz que foram reprovados pelo Senhor. Nos perdoe, Senhor Deus, quando nós não vivemos de forma corajosa aquilo que cremos. Nos perdoe, Senhor Deus, quando a gente, para evitar perseguição, cala. Nos perdoe quando a gente negocia aquilo que nós acreditamos. Lava-nos com o sangue de Jesus. Nos faça sair daqui, Senhor Deus, pessoas que têm convicção plena da verdade do Senhor. Revela graça a cada vida aqui presente nessa noite. Faz com que a gente possa viver, Senhor Deus, experiências profundas do Senhor. Que a gente possa experimentar a verdade que Jesus declarou, que João registrou no seu Evangelho. Aquele que tem o meu mandamento, os meus mandamentos, e o guarda, e os observa, e procura viver eles. Esses serão amados de meu Pai. Eu os amarei e me manifestarei a eles. Senhor, manifeste a tua graça aos nossos corações. Faz-nos viver, Senhor Deus, essa intimidade sublime com o Senhor. Nós não queremos, ó Pai amado, e eu sei que isso não funciona. Nós não queremos ter apenas uma fé por convicções teóricas. Nós queremos crer na tua palavra e experimentar gozo, comunhão e intimidade contigo. Manifesta-se a nós, Senhor, a cada um de nós, para que o nosso quarto, para que as nossas devoções com o Senhor sejam marcadas pela tua presença santa na nossa vida. Abençoa a tua igreja, derrama graça sobre os nossos corações. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.